Olha, eu aqui me arrendo de novo, hein? De novo. Eu vou contar um segredo pra vocês, só pra vocês. Só pra vocês tuis aí que me seguem e quem tá chegando aqui no canal. Hoje tá um final de tarde favorável. Sabe pra quê? Pra ninguém tomar banho aqui em Duque de Caxias, porque tá de lascar as berolas. Minha gente, então vamos. Esse barulho aqui, ó o barulho, da poltrona, pra depois ficar falando. Que hoje tirei o dia só pra falar das pessoas que vêm aqui, né, que não tem canal, mas vem me esculachar assim. Não, quer dizer, esculacha no canal dos outros, né? Porque no meu já tá tudo bloqueado com sucesso. Mas simbora pra frente, que atrás vem gente. Gente, eu tô aqui morrendo de rir com uma seguidora minha, lá nos comentários do vídeo que eu soltei agora, né? Do primeiro vídeo, agora há pouco, né? Ela dizendo que tá ali morrendo de rir, que tava assistindo agora um canal de um YouTube, eu doida pra saber quem é, pra eu já, né? Lascar. Que ganhou o bebê, né? A esposa ganhou o bebê. Então, passou a gestação inteira sem comprar o enxoval da bebê. E agora foi gravar na loja lá para comprar o enxoval, mostrando os preços, né? Os valores assim em tempo real. E ela disse, será por que isso, né? Engraçado, né, gente? Eu fico pensando assim, olha, não são todos não, mas o que mais se vê é casal pobre, sabe, gente? Que eu digo pobre, assim, que não tem, em dificuldade financeira, né? Para manter uma família, mas faz filho todo ano. É um no colo e um no bucho. E aí se aproveita de quê, né? Abre logo o canal, né? Que agora é moda, muito tempo já, né? Moda, abre canal de pegilança. Aí já vão fazer mais um filho, mas vão abrir o canal primeiro. Aí lasca lá, né? Gente, por que isso? Quanto mais pobre, mais filho tem. Eu pergunto, comenta aí pra mim, porque não dá pra entender nessa cachola. Nessa cachola aqui que dentro de não dá pra entender qual é o sentido de ter vários filhos, procriarem, né? Sem ter condições, minha gente, pra botar mais uma criança pra sofrer na face da terra, né? E haja visto que nos postos de saúde, pelo menos no Brasil inteiro, eles fazem a distribuição de preservativos, né, minha gente? Faz ali, ó, pra mulher, o comprimido, né, a pílula, pro homem, né, dá a camisinha, não, o bilau, né, resguardar, mas não. Aí fica essa coisa aí pra depois vir aqui e pedir, ficar pedindo, né, enxovar o berço, as coisas todas, né, minha gente, é de lascar. Mas simbora pra frente, que hoje eu vou falar também sobre uma cobrinha, ou uma outra cobrinha. Não vou falar o nome não, para não dar o biscoitinho, sabe, gente? Até esqueci, mas é só aquela outra que eu falei no vídeo de hoje, eu lembro, né? Aonde eu vejo, ela tá falando mal de mim. Mas a cobrinha veio falar num vídeo meu em que eu falo, passar um cuspinho aqui para colar, em que eu falo de Nael, Tissa, né? Gente, vocês sabiam que Tissa, T-I-C cedilha A, fui eu que inventei o apelido para ela, que na verdade o Nael chama ela carinhosamente, do jeito dele, de Tícia. É T-I-C-I-A. Mas assim, né, mais engraçado eu botei Tissa. E já tem gente já copiando. Depois fala que a gente que copia, né? Eu fico achando lindo. Mas enfim, a mulher veio dizer que eu estou querendo jogar Tissa contra a mãe do Thales, ex-mulher, né? Ex-mulher casada no papel, que é a Samila. Jogar uma contra a outra. E por acaso eu preciso de fazer isso? Será que elas duas se amam? Será que todo mundo percebe assim que o amor está no ar entre elas duas, gente? Aí a bestada vem falar que eu estou querendo jogar uma contra a outra. Pois agora eu vou contar. E vou até elogiar a Tissa, a nossa Tissa, que já está estourando a boca do balão ali, chamando os seguidores, né, do Nael Colatino, da família toda Colatino, para seguir ela no canalzaço que ela vai abrir. E vai bombar, gente. Eu vou ter dois conteúdos, né? Nael e canal da Tissa. Mas enfim, minha gente, vou elogiar. Quando é pra gente elogiar, a gente elogia, né? O Nael, gente, o Nael antigamente, por muitos, né? Muito tempo que eu passei em Rainha Isabel e conheci, né, as histórias de cada um. E também pessoas que, né, comentam uma coisa assim, gente. O Nael, na época ali, antes e depois de ter, né, casado com a Samila,
que tiveram um filho, o Nael, ele não era do jeito que é hoje, caseiro. Não era, do lar, não. Ele era da farra, da bagunça. É verdade mesmo, gente. Aquele ali, ó, ele bombava. O povo reclamava que era o pancadão, né, no carro lá, pá, pá, que era pancadão. Empinando moto, passando na frente da igreja, fazendo aquela zoada toda, chapadão na manga, na mardita, né? Pois então, e aí, o que aconteceu? A Samila não aguentou, gente, não aguentou e ela separou. Ela que saiu da casa que eles alugaram ali, para morar ali na Rainha Isabel, ela que saiu. Porque não aguentou a farra, não aguentou as sacanagens, as putarias dele, né? E aí, o que que acontece? Ele continuou na zoação, né? Como é que eles falam lá? Vida de maloqueiro. Vida de maloqueiro é zoar a boca, né, do balão, arrebentar, tudo, né? Naquelas farras, chegando só de madrugada, de manhã cedo, ela não aguentou, meteu o pé, com razão, né? Ele não fazia papel nem de esposo e nem de pai. Depois disso, ele conheceu lá, que eu esqueci o nome da mulher, esqueci, que foi morar nessa mesma casa, que era alugada para morar com a Samila. Então, só que a mulher não valia bosta. A mulher era tão preguiçosa, gente, mas tão preguiçosa, que nem as caçolas ela não lavava. Era tudo descartável. Tudo descartável, preguiça, tinha que comprar comida, comprar lanche, vivia à base de lanche, porque não fazia comida, não fazia porra nenhuma, né? Então, Nael, né, não tinha uma fonte de renda ainda, e o Arnaldo, né, e a Tânia cansados de ficar comprando caçola descartável lá para cheirosa, né? Nem o banho gostava de tomar. Aí Nael também desgostou, deu-lhe pé na bunda, ela meteu o pé. Aí passou um tempo, tem gente que fala que foi a Tissa que tomou o Nael o poderoso, né, gato da Samila. Não foi ela não foi a Tissa e não foi ninguém. E enfim, ele conheceu a Tissa, que atualmente mora lá naquele casarão lindo. Mas foram morar ali também naquela casinha onde morou a Samila de início, a outra fedorenta. Esqueço o nome dela, gente. Depois que terminar o vídeo eu vou lembrar. Aí já era. E depois conheceu a Tissa, foi morar com a Tissa. E então, gente, é que aconteceu a magia para vocês. Estão caindo de paraquedas nesse canal, presta atenção, hein? Presta atenção, que essa eu nunca contei, não. Então, depois que ele conheceu a Tissa, se apaixonou de verdade e parou os fulotes, né, dentro de casa. Parou com beber rage, com empinação de molta, de ficar empancadão, paredão até altas horas da madrugada, sem dormir em casa e tal. Ele se transformou num bom marido, né? Um bom companheiro. Foi então quando começaram lá aquela obra, construção e tal. Então, por que, gente? Por que eu venho? Eu já sei essa história desde 2022, quando eu estive por ali. Por que eu venho aqui e sento o pau um pouquinho no Nael? Por quê? Eu canso de dizer, gente, existem ex-mulheres, ex-companheiras, ex-esposas, mas não existe nem ex-mãe, ex-pai e muito menos ex-filho. Então, Nael, simplesmente, depois dessa separação, que aí foi, né, dando cabeça até chegar na Tissa, que conseguiu controlar as rédeas do bichinho, olha, botou ali, ó, né? Tá 100% ele. Mas ele se afastou totalmente quando a Samila foi embora, com o Thales, bebezinho ainda. Então, o Arnaldo e a Tânia, eles fazem os gostos deles dois, com certeza, não sei se é cenário, mas a Tissa está melhorando demais com o relacionamento com o sogro e a sogra, né? Mas os sogros são agradecidos à Tissa, porque com o encanto, né, que envolveu os dois, o casal, o Nael parou com essa fuleiragem toda. Parou com tudo. Foi quando começaram a construir a casa, né, e tal, aquela coisa toda, tá vivendo ali super bem com ela. E eles são. Por mais que ela vinha tratando eles mal, aquela cara de bunda que boi lambeu na hora de comer, na hora de gravar, aquela coisa toda, ela tá melhorando. Não sei se é de dentro do coração ou é por causa do canal que vai abrir, né? Porque todo mundo, ó, cacetando a carcassinha da bichinha, por quê?
Porque não mostra, nem em vídeos não mostrava uma boa relação. Então, por isso, gente, porque na época dessa fuleiragem toda do Nael, ele discutia muito com os pais dele, principalmente com o Arnaldo, que se ele queria uma mota, tinha que dar, senão ele fazia pior na rua. Se queria um carro, tinha que dar, senão ele piorava a situação. E ficava muito mal falado. Ele era um cara muito mal falado ali, de negócio de zoar, né? E se queria um som mais potente, o Arnaldo ia lá e dava para ele. Para ver se dando, ele parava de ser tão, vamos colocar assim, abusivo com o relacionamento com os pais e até com as esposas, né? Então é isso, gente. A magia caiu ali sobre eles dois. Eu dou até parabéns pra Tissa. Não é porque ela vive com aquela cara de bunda bolambela emburrada que não tem boas qualidades, né? E nessa aí ela acertou em cheio, minha gente. Aí vem a mulher dizer, meus comentários, tá ocultada, minha filha. Você pode falar o que você quiser agora, que eu não vou ver, só tu. Que eu quero fazer a briga, a desunião, a desarmonia entre Samila e Tissa. Mas dá vontade de rir, cara, para não chorar de raiva. Raiva. E essa pequena historinha aí, olha, se eu for prolongar, vai dar uns 10 vídeos. Mas vamos parando por aqui, que eu quero falar de quem? Da camponesazinha que está brilhando em Rainha Isabel. E tem um monte de gente com raiva da bichinha, né, tadinha? Toda lindinha, toda carismática, meiga. Isso que é, né? Conquistar-se antes de casar ou morar junto, a gente não sabe que vai proceder nessa relação legal que está sendo da Beatriz do Vale com o Jonas Colatino, né? Mas eu só sei que ali, ó, ela sabe lidar, ela sabe ser legal, né? Já no primeiro contato já é sogrinha, aquele carisma, aquele amor lá com a família inteira, e a gente vê que não é forçado, não. É tudo ali, é tudo assim, ao vivo e a cores mesmo. E aí ontem eu vi o vídeo, né? Mas ontem eu não gravei, que eu estava no serviço aqui pra caramba. E enfim, a Beatriz junto com a sogrinha, debaixo de chuva, foram semear coentros, né? Ela toda arrumadinha ali no esquema ali para fazer, né? Para não ser picada pelos pernilongos, que a única coisa que vai dar ruim para Bia, mas não está dando dessa vez, são os pernilongos, que ela é alérgica, que dessa vez ela foi mais armada, né, contra eles. Mas enfim, aí semeou coentro, aí depois foi lá, foi muito divertido, gosto demais de assistir elas duas, cortando as paias, né? As paias de bananeira, tal. Sentou o pau, a garota tem um fôlego do cacete, mas também é novinha, né? Mas, e aí depois foram limpando tudo, e ela mostrou os miquinhos, saguis lá, não sei como ela teve coragem. Eu amo miquinhos, né, saguis. Até criei aqui, porque já caíram aqui na minha casa, mas bem no passado, se machucaram, e eu cuidei até o momento de jogar para a natureza de novo, gente. Amo. Mas ela é muito corajosa, botando a banana na boquinha da garrafa lá do mico, minha gente. E depois foram lá curtindo e mostrando serviço. Eu sei, gente, que olha, é fantástico. Quem não gosta da Bia, tudo bem que ela tem aquele jeitinho, amor, você me ama, amor, dá beijinho, é uma coisa, mas é dela, gente, não é forçado, dá pra perceber que não é forçado. Mas tem muita gente que odeia, mas nossa, como odeia a bichinha, minha gente, eu fico bobinha. Ela vai lá, arranca um monte de mandioca, cada mandiocão assim, gente, cada mandioca, deixa só que eu puxo e pum, e arrancava, show de bola. Ela tá apta a morar ali na zona rural em Rainha Isabel, né? O que vai contrariar muita gente que não gosta dela, né? Mas enfim, a única coisa que ela não conseguiu fazer foi descascar mandioca. Aí ela não conseguiu de jeito nenhum. A Giane, o pessoal de lá descasca assim, fazendo assim, eu já corto em fatias desse tamanho assim, né, ó, redonda, e eu vou descascando assim, não sei se dá para vocês entenderem. Eu boto em pé assim, a casca aqui ao redor, né? Aí eu corto aqui com a faca e puxo. É uma beleza, minha gente. Mas, cara, ô Beatriz Vale, eu sei que tu me assiste, eu sei que tua mãe me assiste também. Show, cara, continua assim, que tu vai dar de 1000, já está dando. E muita gente mesmo. Para finalizar, para não ficar muito longo esse vídeo, minha gente, já tem muita coisa para fazer aqui ainda. Andréia, vida na roça, né, gente? Eu gosto demais, eu adoro ouvir o sotaque dela, o sotaque do seu Zé. No passado, bem assim, próximo, né, antes da Luciana Rocha, a ex-poderosa da Chácara de Milhões, estava morando lá, eu sabe, baixando a minha até que ela se aproveitava demais do seu Zé e da Andréia. Mas não é por isso que eu vou falar, que eu vim aqui falar mal deles. Eu só falava, seu Zé é um bobão de ficar, né,
largando o serviço dele no sítio, o André também, para ir lá, né, fazer as coisas para Luciano Rocha. Mas tudo isso dava engajamento para eles também, né, gente? Mas então, eu tenho uma seguidora aqui, lindaça, algumas já, né? Mas sempre a Elaine Neri, que ela toca no assunto, né? Ela gosta muito de animais, assim como eu também amo, e eu sei que muitas pessoas que me seguem também amam. E ela está preocupada de saber como vai a mococa. A mococa da Lucinha Rocha, a vaca de milhões, né? Então, eu tenho assistido mais direto. A Andréa solta o vídeo, eu vou lá, pá. Ontem mesmo eu estava vendo no meu telão, desse tamanho, assim, mas não, assim. Assim, televisão, né? À noite, quando eu entro no meu habitat, e aí eu estava assistindo a Andréia, gravando lá, como eu esqueço o nome do sobrinho dela, tão lindinho, tão inteligente, ele entende tudo quanto é planta, de plantação, de tudo, eu amei aquele vídeo. Mas eu fiquei observando para ver quando o Zé, né, chegou a cavalo, que até o menino pediu para dar uma voltinha, eles tiveram muito cuidado, foi só um pouquinho mesmo a voltinha, porque o cavalo podia empinar e tal. Mas aí chegou ali aonde o cavalo fica, lá nos bois, e não vi a mococa. Mas, André, um pedido aí para finalizar com chave de ouro. Grava aí um vídeo, mostra pra nós, né? É Rojão, né, Zé? É nós! Então, minha lindona, grava aí, mostra aí a mococa pra gente ver, porque nesse vídeo, se eu não me engano, eu ouvi o Caramelo, nesse vídeo seu último, e vi que ele está super bem tratado. Então, mostra a mococa pra gente tirar as nossas conclusões. Sério? Tá achando linda aí? Agora eu vou de ver mesmo, cara, que eu tenho que fazer um monte de coisa aqui, mas de repente eu volto, que eu ainda tenho isso tudo aqui para falar ainda. Minha gente, eu gostaria de deixar aqui os meus pêsames para a bem conhecida na plataforma, não tem canal, mas é moderadora em canais, em lives, né, de amigas minhas, e também até já foi a moderadora do meu canal, das minhas lives, e o nome dela é Patrícia Lopes, né, gente? Ela pediu, né, orações, né, foi pedindo para as pessoas que ela modera ali, pediu os seguidores, oração para a mãezinha dela, mas infelizmente Deus levou a mãe dela ontem, provavelmente hoje já deve ter acontecido o funeral, e eu quero deixar aqui, Patrícia, eu sei que você não está com cabeça, com espírito de assistir, gente, mas um dia você vai assistir, deixar aqui meus pêsames, e que Deus possa confortar você, seu coração. É difícil, eu já perdi muitas pessoas que eu amo, inclusive a minha mãe, que eu fiquei com ela ficou internada 4 meses e meio, e eu fiquei internada junto com ela, cuidando dela. Mas não foi possível, né? E Deus levou também. Então, a gente que perde as pessoas que nós amamos, a gente sabe exatamente o que você está passando, e eu quero deixar aqui um abraço para você no fundo do seu coração, que Deus possa trazer o consolo. Para a gente, a demora, sabe, não tem fim. Mas eu estou aqui depois de 23 anos para dizer para vocês que a saudade vai só aumentando, mas que Deus dá a possibilidade, novas possibilidades para a gente continuar sobrevivendo, tá bom? E eu tenho fé que um dia todos nós vamos nos encontrar assim que Jesus voltar. Então, fica aqui um abração para você, tá, minha lindona? Cheirinho de beijo para todos vocês. Dentro do coração de todos dois. Tchau, fui.